Romanos 5, vamos observar o versículo 8 e 10. Romanos 5, 8 e 10 diz assim, aliás, Romanos 5, versículo 8 a 10, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você sabe o que significa essa palavra aqui? Esse texto? Diz assim: Deus decidiu ser amigo meu e seu. Porque quando você está pecando, quando você está errando, você é considerado inimigo de Deus. Você já imaginou ser inimigo de alguém? Imagine você ser inimigo de Todo-Poderoso. Quando eu vejo a pessoa dizendo assim: eu não acredito em Deus, dói meu coração. Quando eu escuto a pessoa dizendo assim: isso aí é história de Nárnia, isso aí é história da carochinha, eu não acredito nisso, eu não acredito nesse livro. Dói meu coração, porque eu sei que aquela pessoa se torna inimigo de Deus. Mas aqui não está falando da ira de Deus, não. Está falando só inimigo de Deus. Deus em todo tempo, Ele decide dar oportunidade. Em todo tempo, você só é meu inimigo, mas você pode chegar para perto. Você é só meu inimigo, mas você pode se reconciliar. Acredita, creia no meu Filho, Jesus Cristo, aquele que morreu para lhe dar vida. É isso que está dizendo aqui essa parte, em Romanos, onde Paulo escreveu. Simples assim, o preto no branco. Morreu para nos dar vida, e vida em abundância. Decisão. Eu sei que primeiro domingo do ano, você tinha muita coisa para fazer. Quem é autônomo vai começar a trabalhar amanhã, vai organizar, poderia estar em casa, se organizando. Vou começar amanhã, meu primeiro dia de trabalho. Mas você decidiu estar aqui, aonde eu te digo que esse é o melhor lugar, aonde você vai receber algo que só Deus pode te dar, aonde você pode experimentar algo que só Deus pode lhe dar. Agora imagine aquelas pessoas que você vendo que está no lamaçal de pecado, você pode até estender a sua mão, ela diz: não, eu não quero sair daqui, aqui é bom. Mas você continua: vamos sair daqui, vamos ali. Olha, eu conheço alguém que pode tirar desse lamaçal de pecado. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré.
Foi a Ele que morreu por mim, por você. Ele se tornou o que você é, para você não estar aí. Essa é a palavra. Viva e eficaz. Jesus Cristo, quando Ele foi pregado naquela cruz, Ele foi ladrão. O que mais? Estão dormindo ou arrebataram-se? Ele foi ladrão, foi homicida, ele foi o que mais? Corrupto. Todos os tipos de pecados que existem no mundo, que a humanidade praticou e pratica até hoje. Ele morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo é a chave. Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo é o caminho. Ele é a verdade e a vida. Por decisão de um Pai. Em nenhum momento Jesus Cristo duvidou. Em nenhum momento Jesus Cristo reclamou. Em nenhum momento Ele disse não. Em nenhum momento Ele disse não. Que seja feita a tua vontade. Vamos lá em João 15, versículo 13. Complementando a palavra, diz: ninguém tem maior amor do que este, que dá a alguém a sua vida pelos seus amigos. Complementando o verso 14, diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Palavra de Jesus Cristo. Nós temos um Deus Pai, nós cremos em um Deus Filho, nós cremos num Deus Espírito Santo. Nós cremos em três partes que se tornam um. Amém? Quando você faz as pazes com Cristo Jesus, você faz as pazes com Deus. Quando vocês fazem as pazes com Cristo Jesus, você faz as pazes com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que está hoje aqui, que está tocando no teu coração nesse momento. É aquele que está dizendo assim, é mesmo. É aquele que está falando no teu ouvido. É aquele que está te incomodando. É aquele que diz assim, é isso aí. O caminho é esse. Ninguém tem esse poder a não ser o Espírito Santo. Se você pudesse abrir sua Bíblia lá em 1 João 3,16. Primeiro João 3, observando o versículo 16, diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, ou pelos irmãos. Você sabe o que é amor? Você sabe o significado do amor? A decisão de amar o teu próximo, a decisão de amar os... É fácil dizer que você ama o seu filho, é fácil dizer que você ama o seu pai, é fácil dizer que você ama a sua família. Agora me diz, é fácil dizer que ama aquele que está no lamaçal de pecado? É fácil dizer, eu dou a vida pelo meu irmão, é fácil dizer, eu dou a vida pelo meu amigo. Agora me diz, você teria coragem de fazer isso? Jesus Cristo, Ele deu a vida por todos nós. Mas naquele dia,
aonde ele foi crucificado, nenhum dos seus discípulos foi condenado. E Jesus Cristo, ele é disposto a dar a vida. Se Jesus Cristo estivesse hoje aqui, vamos dizer assim, como se fosse naquele tempo, pregando no meio das ruas, ele daria a vida por mim, por você. Porque ele diz assim: se você é meu amigo, eu daria minha vida pelo meu amigo. Porque o meu amigo é mais chegado que irmão. Você está compreendendo? Há uma amizade verdadeira naquele que crê. Há uma amizade, há um companheirismo, há uma intimidade naquele que busca na palavra. Há uma intimidade naquele que busca e vê Cristo na palavra. Há uma intimidade naqueles que buscam e vê Deus na palavra. Há uma intimidade para aquele que quer sentir o Espírito Santo por meio da palavra. Há intimidade. Por isso que ele diz assim: o amigo verdadeiro dá a vida pelo teu próximo. Falar é fácil, fazer é difícil. De vez em quando a gente vê algumas coisas acontecendo. Tinha um rapazinho morrendo afogado, aí chegou lá, o amigo foi lá e tirou ele. Quando botou ele fora, morreu afogado. Esse morreu pelo amigo. Teve um tiroteio, uma bala perdida, um amigo subiu em cima de outro amigo, a bala pegou no amigo, protegeu, morreu pelo amigo. E assim tem muitas histórias. Mas tal amizade é conquistada com amor, somente por amor. O que Deus quer é que nós decidimos amar o nosso próximo. É por isso que ele está dizendo assim: ama teu próximo como a ti mesmo. Você tem que decidir amar. Se você não amar o teu próximo, você não vai ter parte com ele, porque o princípio é amor. Então por isso que eu falei que você tem decisões. Você pode ir para a direita, para a esquerda. Você pode decidir não amar, você pode decidir amar, você pode decidir odiar, até matar, é decisão sua. Mas tudo há um preço no final da história. Tudo há um caminho. Se você matar, você vai ser, se você for pego, você vai ser condenado. Depois de condenado, você vai ter que cumprir pena. Se escapar da pena, você é posto em liberdade. Mas sempre vai ficar a marca. Então em tudo há decisão, até em amar o seu próximo. Eu não vou falar nada, porque se eu falar eu vou machucar. Não. Existe decidir então em perdoar. Você tem que decidir. Se você decide amar, você decide perdoar. Do mesmo modo, o diabo implanta na sua mente que você tem que odiar, você tem que matar, você tem que destruir aquela família, você tem que fazer tudo aquilo para dar errado para aquela pessoa. Do mesmo modo, o Espírito Santo diz assim: não faz isso. Você tem que amar, vai lá, conserta com ele, conserta com ela, se conserte. Porque o princípio é o amor. Porque Deus amou o mundo, o princípio, de tal maneira que deu o seu único, unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê, não venha a morrer, mas sim tenha a vida eterna. Quem quer ter a vida eterna aqui? Aleluia. Pois quando você dizer assim: eu quero a vida eterna, então você tem que escolher o caminho da verdade, da vida, aquele que dá a vida pelo seu amigo, aquele que diz assim: eu estou fazendo
se cumprir a palavra na minha vida. Aí você pode dizer assim, é difícil. Eu posso falar um jargãozinho popular que diz, é difícil é uma casa em cima da outra. Não é difícil não. Não é difícil. Não é difícil. Quando você começa a perdoar, você está cheio. Quando você começa a falar, você está cheio. O seu coração primeiro tem que estar cheio. Você tem que estar contaminado, vamos dizer assim, pelo aquilo que você crê. Quando você enche o seu coração de Jesus Cristo, quando você enche o seu coração de Deus, quando você enche o seu coração do Espírito Santo de Deus, a sua boca vai falar aquilo que agrada o coração de Deus, a sua boca vai falar aquilo que vai agradar o seu irmão, mesmo que seja para repreendê-lo, mas a palavra sai uma palavra mansa, uma palavra que vai de compreensão ao coração, uma palavra de conserto, não aquela palavra de maldição. Porque quando você amaldiçoa, quando você começa a humilhar, porque o seu coração está contaminado. Tem outro no lugar. Quando você começa a criar ódio de uma pessoa, não existe, você não tem como adorar, não tem como você suportar na sua casa dois senhores. É apenas um. Você tem que decidir. A decisão é pessoal. É pessoal. É pessoal. Você decide, vou falar português bem claro, você decide ir para o céu ou para o inferno. Você decide viver bem nessa terra ou viver mal nessa terra. Tudo é decisão. Tudo. Aí umas pessoas falam assim, pastor, mas você não pode dizer que as pessoas vão para o inferno. Não, a decisão dela, a caminhada dela é que diz se ela vai ou não. Porque nós somos salvos pela misericórdia, não por merecimento, não é por obra, não é por isso. Se você está pensando que é por obra, não é por obra, e nem é por merecimento, é pela graça, que é de graça, é pela graça, é pela graça, que nós somos alcançados. Mas nós temos que andar no caminho, nós temos que estar alinhados, nós temos que dar lugar àquele que nos amou primeiro, nós temos que dar lugar ao Espírito Santo de Deus, nós temos que dar lugar a Cristo Jesus dentro de nós, nós temos que nascer de novo, ser nova criatura, se for assim. Mas depende de nós, tudo depende de nós. 1 João 4, versículo 7, vamos até o versículo 12, diz assim a palavra de Deus: amados, amem-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Versículo 10 diz: nisto está o amor, não em
porque nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e o enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11 diz: amados, se Deus é assim, nos amou também, nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós, em perfeito seu amor. Lembra da primeira frase que eu falei hoje para você, com seu irmão do seu lado? Alguém lembra? Depois de sacudir o irmão. Quem lembra? Que você ia sair hoje daqui diferente. Olhe para o seu irmão do seu lado. Olhe com um olhar de amor. Quando você olha para o seu irmão com um olhar de amor, você está vendo Deus nele. Porque Deus é amor. A decisão de amar o seu irmão, a decisão de amar o seu irmão, significa que você vê Deus nele. Amém? Convidar os irmãos do louvor, vem aqui à frente. Quando você decide amar o seu irmão, você vê Deus agindo na sua vida e na vida do seu próximo. Por isso que ele diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. É porque as palavras você tem que entender que Deus é amor. Deus é amor. Há uma verdade no amor. Quando você verdadeiramente ama, você não vê consequências. Não estou falando que você seja inconsequente, mas você não vê limites. Quando você ama a Cristo, você não vê limite no amor dele. Quando você verdadeiramente se enche de amor de Cristo, o amor dele se exala em você. E aonde você passar, aonde você abrir a sua boca, vai acontecer maravilhas da parte de Deus. Aonde as pessoas vão se converter aos pés de Cristo. Aonde vocês realmente serão chamados cristãos. Porque vocês creiam em Cristo. É uma nomenclatura assim, que você pensa: eu sou cristão. Cristão significa pequenos cristos. Pequenos cristos. Quando você aceita verdadeiramente a Jesus Cristo, você aceita o amor dele, você interage com ele, e as maravilhas de Deus acompanham vocês como sinais e maravilhas. Quem crê nisso? Convidar você a ficar de pé.